E não foi pegadinha de 1º de abril, quando o relatório do Fightful Select saiu na tarde da quarta-feira, indicando que Chris Jericho provavelmente continuaria na AEW e poderia aparecer já no AEW Dynamite daquela noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de meses de especulação sobre um possível retorno do lendário Y2J à WWE para sua última passagem, Jericho surpreendeu todo mundo ao voltar para a AEW. E foi sem dúvidas um choque, mas também uma escolha questionável. Jericho já tinha feito praticamente tudo que podia na All Elite Wrestling, e o fato dele ter precisado se esforçar tanto para conseguir reação do público em sua própria cidade natal, em Winnipeg, acaba mostrando isso. Talvez um retorno à WWE fosse o caminho mais impactante. Aquele tipo de momento em que o público simplesmente faria o estádio explodir. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês por que o retorno de Chris Jericho para a AEW acabou sendo um erro. E galera, quando 2025 chegou ao fim e surgiram relatos de que o contrato de Chris Jericho com a AEW também havia se encerrado, começaram as especulações que ele voltaria para a WWE, sua casa por quase 2 décadas, para uma última passagem. Os fãs ficaram mega empolgados, imaginando um retorno já no primeiro episódio do Raw do ano, mas isso acabou não acontecendo. Então veio a esperança de uma surpresa no Royal Rumble, porém também não aconteceu nada. E aquela caixa misteriosa? Bom, muita gente apostava que era Chris Jericho, só que não, era Danhausen, que acabou sendo vaiado justamente por não ser Y2J. E com o passar das semanas e os combates da WrestleMania 42 sendo definidos sem qualquer sinal de Jericho, ficou bastante claro que ele não retornaria à WWE tão cedo. E foi aí que veio a surpresa. Jericho chocou os fãs e analistas ao retornar para All Elite Wrestling, não apenas para uma última passagem rápida antes de encerrar o contrato, mas aparentemente para uma permanência mais duradoura. Ao chamar a AEW de casa, ele deixou claro que não pretende sair tão cedo de lá. E o principal motivo pela qual a decisão de Chris Jericho de voltar para a AEW chocou tanta gente é simples. Parecia que ele já tinha encerrado seu ciclo por lá. Jericho foi fundamental para colocar a AEW no mapa, sendo uma das primeiras grandes contratações da empresa, e também o seu primeiro reinado como campeão mundial da AEW. Mas com o passar dos anos, aquele impacto inicial foi diminuindo, e um Jericho mais velho já não despertava o mesmo entusiasmo do público. As mudanças da gimmick, como a fase do grupo The Learning Tree, não funcionaram, e até mesmo colocá-lo como campeão da Ring of Honor soou confuso para muitos fãs. Com o tempo, as vaias começaram, e não eram aquelas vaias boas de heel que o público compra a história, era desinteresse mesmo. E na luta livre profissional, não tem coisa pior do que ser considerado entediante. Por isso, ver Jericho voltando exatamente para esse tipo de cenário foi algo que pouca gente esperava. Dizem que a ausência faz o coração crescer, mas quando Jericho retornou, depois de um ano fora, e ainda por cima em sua cidade natal, em Winnipeg, a reação foi bem abaixo do esperado. Foi até desconfortável ver ele no ringue por vários minutos, tentando absorver uma reação que simplesmente não vinha, repetidas vezes levantando os braços como se pedisse mais energia da torcida, e foi, bom, difícil de assistir. E a verdade, gente, é que boa parte do público da AEW já não tá mais empolgada com Chris Jericho. Basta olhar para as reações nas redes sociais. Muita gente não ficou nada feliz com esse retorno, e mesmo para quem gostou, ficou a pergunta: e agora? Aos 55 anos de idade, Jericho não ocupa mais o espaço de main eventer. Além disso, ele praticamente já enfrentou todo mundo no elenco, e essa nova fase corre o risco de repetir exatamente aquilo que já não estava funcionando antes. Agora, parece ser apenas uma questão de tempo até vermos Chris Jericho novamente tentando se reinventar, provavelmente aparecendo com frequência no Collision, mas sem grandes garantias de que isso vá realmente mudar o cenário. Então eu pergunto para vocês, então por que Chris Jericho escolheu a AEW em vez da WWE? Bom, gente, a resposta é bastante simples.
é que ele provavelmente gosta de estar lá, e talvez ainda tenha mágoas de como foi tratado pela WWE no fim da sua última passagem. Segundo relatos, houve sim conversas sobre um possível retorno, o que levanta a dúvida, o que acabou sendo dito para ele poder recusar a oferta. Bom, será que a WWE já queria acelerar sua aposentadoria, oferecendo apenas uma última grande luta, talvez contra Gunther? Se esse foi o caso, dá até para entender a decisão de Jericho em recusar. Ainda assim, a WWE parecia oferecer um cenário perfeito para uma reta final realmente empolgante. Basta ver o quanto o nome de Chris Jericho esteve em alta nos últimos meses, mesmo sem aparecer na televisão. Ele estava mais relevante do que em outros anos. O público mais casual da WWE ainda lembra muito bem de Jericho, das promos incríveis e da sua música icônica. E com a WWE passando por várias fases criativas questionáveis em várias semanas, os fãs estão sedentos por algo novo, ou melhor, algo nostálgico. E poucas coisas geram tanto impacto quanto a nostalgia. Se Jericho tivesse aparecido na WWE em vez da IW, podem ter certeza, ele não estaria implorando pela reação do público, o estádio simplesmente viria abaixo. E tudo bem, talvez ele acabasse perdendo para Gunther na WrestleMania. Mas e se isso não acontecesse? E se ele conseguisse superar o Ring General e ganhasse mais um ano de destaque? Jericho não precisaria voltar e ser campeão mundial. Mas pensa nas lutas que ele poderia ter tido com essa nova geração. Pensa nas promos, nos segmentos de bastidores, naquele estilo de entretenimento esportivo onde ele sempre brilhou. Pro Jericho não é só um grande lutador, ele é um dos maiores sports entertainers de todos os tempos. E hoje na IW parece que não há mais nada novo para ele poder fazer. Já na WWE existe um mundo de possibilidades, impulsionado por uma empolgação real com seu possível retorno. Então galera, agora fala pra mim, o que você achou desse retorno de Chris Jericho para a IW ao invés da WWE? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!